sábio é aquele que procura a ausência de dor, e não o prazer. A alegria torna o homem sociável, a dor o individualiza. Desde a antiguidade, a dor é objeto de análise e reflexão, ocupando o pensamento humano. Além da dor simbólica, filosófica, há também a dor física, corporal, que impacta diretamente na rotina e na capacidade de socialização de muitas pessoas. Segundo um estudo realizado em 2021 pela Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, a dor crônica atinge cerca de 45% da população do nosso país. Com o objetivo de estudar a dor crônica, foi criado o Laboratório de Dor e Neuromodulação. Nele, são pesquisadas novas formas de diagnóstico e tratamento para pessoas que sofrem de síndromes e comorbidades, como a fibromialgia, a osteoartrite e a endometriose. O Laboratório de Dor e Neuromodulação, ele foi criado com a finalidade, na verdade, de a gente avançar na compreensão da dor, né, que dor crônica hoje é uma doença, ao contrário do que muitos pensam que é um sintoma, e além de a gente, então, conduzir vários estudos para a gente entender o processo, fatores de agravo, nós também trabalhamos, então, com os ensaios clínicos, o desenvolvimento de tecnologia junto com a engenharia biomédica, e com ensaios clínicos com a finalidade de a gente avaliar o impacto dessas intervenções na vida dos pacientes e a finalidade, né, é a gente poder levar isso para o sistema de saúde. Eu sou anestesista, minha formação de base, e desde o meu trabalho de conclusão, o meu alvo de interesse era o estudo da dor. Eu desenvolvi vários estudos com modelos de dor aguda, que tem muitas publicações sobre isso, e depois a gente evoluiu para a parte da dor crônica. A equipe do Laboratório de Dor e Neuromodulação é composta por estudantes de graduação e pós-graduação de diversos cursos aqui da universidade, como medicina, enfermagem, psicologia, fisioterapia e engenharia física. Na graduação eu sempre gostei muito de pesquisa, e uma das minhas orientadoras do TCC me convidou para vir aqui no Clínicas e poder participar do grupo. Primeiro, basicamente, acompanhando os seminários, e estou no laboratório desde 2018 e eu entrei no mestrado em 2019, então estou nesse momento de finalização do meu doutorado. Eu comecei em 2023, participando de um curso, o professor Volney trabalha com um curso de pós-graduação voltado para dor e dor crônica e cuidados paliativos. A partir dali, comecei a parte de estudos e qualificação e comecei a participar do Laboratório de Dor e Neuromodulação. Já conduzimos estudos com diferentes tipos de dores, né? Mais voltadas assim para dores musculoesqueléticas. Hoje, uma das doenças que nós mais estudamos é a fibromialgia. É uma doença crônica de alto impacto para os indivíduos, tanto é que existe, na verdade, até leis específicas para os pacientes fibromiálgicos, um baixo potencial de resolutibilidade com as técnicas que são oferecidas. Isso não se aplica apenas à fibromialgia, tanto é que no ano passado, saiu em agosto ou setembro, não lembro bem o mês, uma política para o tratamento da dor crônica. Isso significa, nós precisamos criar estratégias para sermos mais efetivos, gastar menos no sistema e oferecer mais benefícios para os pacientes. Então, a finalidade do laboratório é muito dentro dessa perspectiva. Nós temos, assim, uma abrangência dentro das nossas pesquisas, que a gente vai desde a parte da epigenética, todos os aspectos moleculares, neurofisiológicos, envolvendo, então, aqui a parte da eletrofisiologia, neuroimagem funcional e todas as medidas relacionadas ao comportamento, porque dor, muito diferente do que as pessoas pensam que é um sintoma, é uma doença complexa, que os pacientes chegam, a dor é um dos aspectos, mas nós temos muitos outros, cognitivos, afetivos, a incapacidade, que é um fator extremamente importante, e dentro desse espectro a gente tem conduzido estudos que a gente tenta cobrir dentro de um modelo, inclusive conceitual, que a gente desenvolveu para poder tentar fazer uma circunscrição e uma progressão dentro da perspectiva do avanço dentro da pesquisa e dentro da ciência. Aqui eu encabeço é o Fibrogen, que a gente chama, que é uma pesquisa com fibromialgia, né, pessoas com fibromialgia, e a gente vai fazer um acompanhamento durante 10 anos dessas pessoas para ver a manifestação dessa doença.
associada aos fatores genéticos e epigenéticos dela e de suas famílias, né, no caso de seus filhos e netos. A minha pesquisa também é com a fibromialgia, onde a gente também testa a questão dos efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua, basicamente com neuroimagem. Então o grupo ele tem diversas frentes, né? Eu trabalho na parte de formação em psicologia, nesse caso, onde eu também me formo agora, então eu fiz uma segunda graduação nisso. Então a gente pega essa técnica neuromodulatória e além dos desfechos clínicos, né, de dor, sintomas depressivos, a gente também avalia outros desfechos neurofisiológicos, e um deles é a ressonância. Então a gente consegue também mapear que regiões do cérebro também estão associadas aos sintomas, né, de dor, e é essa coisa tão complexa que é a dor crônica. O interesse é dor crônica. Então a dor crônica existem outras condições, a fibromialgia é uma delas. Temos as dores neuropáticas, nós temos as dores as mistas, que a gente chama, dores fantasmas, por exemplo, então pessoas que perdem o segmento e ficam com a sensação que ali existe alguma coisa, ou que tende a ter dor naquela região. E então todo esse espectro de dores é interesse do laboratório de dor e neuromodulação. E aí temos um ambulatório, onde atende a comunidade, da rede básica, de outros, são encaminhadas para dentro do clínicas, onde nós atendemos essas pessoas. Então lá nós temos pessoas com dores pélvicas crônicas, dor neuropáticas, dores pós-herpes zoster, dor pós-amputações, pós-retiradas de mama. Então todas as dores que são de forma crônica, mais do que 3 meses, de maneira contínua, já se considera uma dor crônica. E a partir daí a gente já começa a ter então um atendimento especializado com profissionais, né, médicos, equipes de saúde complementar que atendem a população. Os tratamentos farmacológicos que estão vigentes se atinge um teto. A partir daí a gente não consegue avançar. O tratamento de dor ele é multidisciplinar e ele é multimodal. No ambulatório nós temos médicos clínicos, médicos anestesistas, temos psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, e é essa complexidade das várias profissões que faz com que esse paciente melhore. É um paciente que sozinho, muito dificilmente um profissional sozinho consegue desnovelar o problema que é a dor crônica. Então a gente precisa de uma equipe profissional alinhada para que se possa então tirar o melhor desses profissionais para fornecer para esses pacientes. Então, inicialmente eu trabalhava com as técnicas de estimulação periférica, com agulhas, acupuntura, eletroacupuntura, e em 2011 eu fui ao 2º Congresso Brasileiro Internacional de Neuromodulação em São Paulo, e aí eu conheci o professor Fregni, porque eu estava sempre buscando como a gente poderia avançar na busca de técnicas complementares. Aí foi que eu conheci um pouquinho mais da estimulação transcraniana, aí eu fui para Boston, eu fui com o meu dinheiro, eu fiquei 20 dias lá no laboratório para conhecer a técnica, que foi o start para a gente começar a desenvolver os trabalhos, desenvolvemos projetos. Harvard é uma grande parceira, é a nossa parceira mais importante. Hoje nós temos mais de 70 publicações conjuntas, então assim, em praticamente todos os editais eles são nossos parceiros. Nós temos outros parceiros na Alemanha, Portugal e aqui no Brasil também com alguns pesquisadores. Aí, a partir desses projetos iniciais, a maioria deles não foram testados por uso domiciliar, e eu, tendo a perspectiva e a visão de alguém que atua na linha de frente, a primeira coisa que eu falei para o professor Fregni é: a gente precisa avançar, porque senão isso não vai chegar aos pacientes de uma maneira mais ampla. Porque a estimulação transcraniana se aplica uma corrente de baixa intensidade, ela é indolor, e parte dessa corrente, em torno de 50%, atinge o córtex. E a gente faz uma modulação, então, da atividade neuronal visando o remapeamento. Isso pode ser feito sob supervisão direta, e nós temos essa experiência. Eu me atrevo a dizer que a gente tem as maiores experiências do mundo, porque nos pacientes que a gente chama de refratários, que eu falava inicialmente, se utiliza a otimização de todas as técnicas farmacológicas e a gente não consegue avançar. Então a gente oferece no serviço de dor e medicina paliativa
sabendo que ainda não é uma técnica que está liberada pelo Conselho Federal de Medicina, que ela está em fase de pesquisa, a gente oferece aos pacientes como uma possibilidade. Hoje nós temos mais de 700 pacientes tratados das dores mais diversas e os resultados são extremamente promissores. Eu sempre tinha dor normal, assim, sempre tinha dor. E depois de um período de depressão, foi diagnosticado que eu tenho a fibromialgia, dor crônica. E o tratamento foi tranquilo, não senti nenhum tipo de dor, foi bem tranquilo assim, só senti um formigamento na hora da aplicação e logo após eu tive uma melhora bem considerável. Em paralelo a esse uso que a gente tem sob supervisão direta, nós desenvolvemos então um equipamento para uso domiciliar. Então esse é o aparelho de TDCS, né, que é para estimulação elétrica transcraniana. Esse foi o aparelho que nós desenvolvemos em parceria com a Engenharia Biomédica e, na verdade, esse daqui já é o que foi feito transferência de tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pelo Hospital de Clínicas. É um aparelho bastante simples, todo autoexplicativo, ele vai guiando o paciente. Existem montagens diferentes, que isso significa onde eu vou dispor esses eletrodos, a depender do meu objetivo terapêutico, porque as doenças vão ter diferentes áreas, alvo de processamento ao nível do cérebro. Então isso daqui foi medido, testado para o desenvolvimento dessas toucas, para ser de fácil administração para os pacientes, porque é importante que o eletrodo fique posicionado na área correta, que é a nossa área alvo. Se o meu alvo, por exemplo, for o tratamento da depressão, ao invés de ser posicionado nessa região que é do córtex motor primário, a nossa região alvo é o córtex pré-frontal dorsolateral. Esses eletrodos eles são umedecidos com solução salina, né, soro fisiológico, e o que faz a transmissão é o sódio, na verdade, a transmissão da corrente que vai atingir, então, o córtex. Esses são aspectos extremamente importantes, a gente desenvolveu os vídeos e os pacientes são treinados, então ele vai em frente ao espelho, ele veste essa touca com o treinamento, com os eletrodos, né, que estão já umedecidos com solução salina. São 2 seringas, uma para cada eletrodo. Distâncias entre esses eletrodos normalmente não deve ser superior a 8 centímetros, porque é um fluxo de corrente entre 2 polos, um polo positivo e um polo negativo. Da mesma forma que no outro, aqui existe então essa cânulazinha com uma seringa de solução salina. Esse aparelho, a gente desenvolveu ele e é um diferencial com dispositivos de segurança, que ele tem um software, então a gente programa o intervalo entre as sessões. Isso é para evitar que o paciente faça um uso abusivo. Se eu programar para ser um interstício de 14 horas entre uma sessão e outra, ele não poderá administrar antes. Além deles receberem, a gente vai ter o registro da hora do uso, a impedância, a resistência. Então a gente consegue controlar a adesão e a qualidade do estímulo que a gente está oferecendo. Que isso é muito importante sob a perspectiva de tratamento. O paciente não pode modificar a programação do equipamento. Então quem muda a programação do equipamento, que vai ter o software, é o profissional da saúde. Então, numa perspectiva de que existe um diagnóstico e a partir desse diagnóstico vai se definir qual é a área que a gente vai estimular. Isso vai também ser o determinante da montagem da touca que a gente diz. Então, assim, é um aparelho que a gente pensou em todos esses aspectos para que a gente pudesse oferecer uma tecnologia acessível, não é de um custo elevado e que ela tivesse todos esses mecanismos, na verdade, que fossem de proteção. Ela é uma técnica que a gente faz um remapeamento, é ensinar, existe um aprendizado sináptico, então a gente precisa fazer cursos usualmente repetitivos. Isso dificultaria e traria para o sistema de saúde um ônus muito grande. Eu gastaria profissional, as pessoas teriam que vir, por exemplo, 20 vezes para receber um tratamento. Hoje nós temos em torno de 6.000 sessões de aplicação no nível domiciliar com efeitos adversos muito pequenos, é tipo uma ardênciazinha e não passa disso. Além do TDCS, o laboratório também utiliza um equipamento de estimulação magnética transcraniana,
que pode ser aplicado tanto no tratamento de forma terapêutica como nos diagnósticos. Então essa daqui é uma máquina de estimulação magnética transcraniana. A máquina que nós temos aqui é a mais completa que tem, porque na verdade nós temos todos os módulos. Essa máquina, além da gente utilizar ela para finalidade terapêutica, a gente utiliza ela muito com a finalidade diagnóstica, que a gente consegue fazer várias medidas neurofisiológicas para saber então como é que está o funcionamento do cérebro, até como um lado do cérebro se comunica com o outro. Com diferentes medidas, fazer inferência então sobre a função dos sistemas neurobiológicos que estão relacionados assim a diferentes doenças. Então, nem todas têm o mesmo perfil, obviamente. Como é que são feitas essas medidas? Nós temos, isso aqui é uma bobina, nós temos bobinas com diferentes formatos. Essa aqui é chamada bobina em formato de 8. Ela permite que o campo magnético ele fique com uma circunscrição para a maioria das medidas. Obviamente que tem outras bobinas, como em formato de capacete, quando a gente quer atingir estruturas mais profundas, como no Parkinson, por exemplo. Então, essas bobinas, na verdade, elas criam um campo magnético e, diferente da estimulação elétrica, a estimulação magnética despolariza o neurônio. Essa modalidade terapêutica é liberada pelo FDA para a depressão, alguns transtornos alimentares, para alguns tipos de migrânia, né? E ela é liberada também pelo Conselho Federal de Medicina na falha de usualmente 2 antidepressivos, em doses otimizadas. Importante que se diga que essas técnicas, tanto a de estimulação de corrente contínua quanto a magnética, elas podem ser utilizadas como recursos para a gente conseguir maiores avanços no processo da reabilitação, na verdade, de uma forma ampla, especialmente aquela que se relaciona a danos, na verdade, do sistema nervoso, como reabilitação pós-AVC, da capacidade motora, cognitiva, da fala. O número de sessões também, assim como a estimulação elétrica, a depender, mas pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40, porque, como tudo, existem pacientes que respondem bem rápido e outros precisam de bem mais sessões, mas são técnicas que a gente utiliza como complementar, não resolve com os tratamentos usuais, a gente tem essa possibilidade terapêutica. A pesquisa desenvolvida no Laboratório de Dor e Neuromodulação envolve o contato direto com os pacientes, e através dessa parceria será realizado um estudo com 610 pacientes fibromialgicos, que serão acompanhados durante 1 ano em tratamento domiciliar. Será o maior estudo do mundo com a aplicação domiciliar, onde a gente avalia essa técnica comparado à duloxetina, que é uma das técnicas farmacológicas padrões. É um estudo de não inferioridade, porque assim a gente sabe que é uma doença complexa, multifacetada e que existe um contingente bastante grande de pacientes que a resposta usualmente não atinge cifras acima de 40% de melhora, isso em revisões sistemáticas e meta-análises, e muitos pacientes não toleram os efeitos adversos. Dor, ela é uma condição multidimensional. Quem sente dor não dorme, quem sente dor muda sua questão de humor, quem sente dor tem dificuldade em fazer coisas. Então, assim, a questão da educação, o entendimento, o acolhimento dessas pessoas é o que faz, muitas vezes, melhorar. Um aspecto extremamente importante quando a gente ensina os alunos na prática são basicamente 5 questões para que a gente consiga fazer com que esse profissional tenha um mínimo de capacidade para avaliar os pacientes. A intensidade da dor é verdade, a maior parte do tempo, o impacto que tem no sono, no humor, na incapacidade, e a 5ª pergunta é o que o paciente espera do tratamento. A gente precisa trabalhar com a expectativa. Isso tem um impacto muito importante porque a gente precisa envolver o paciente no tratamento e nós trabalhamos isso dentro dos estudos clínicos. Afeta muita gente, tem uma questão de um estigma muito grande, né, com esse tipo de dor crônica primária, especialmente a fibromialgia. Então, além da gente desenvolver algumas técnicas terapêuticas, que não seja só questão da medicação, eu acho que serve também, de alguma maneira, para colocar na palavra, colocar de algum modo que essas pessoas se sintam escutadas, e também eu acho que a questão da ciência nesse sentido vai muito além do... Claro que tem a questão de publicação, né, que é muito importante, mas também a nossa ideia é que isso chegue na ponta, chegue na atenção primária, chegue em pessoas
que muitas vezes passam de médicos em médicos, de vários tratamentos, e muitas vezes são invisibilizadas. Então aqui a gente não trata só a questão do sintoma, aqui a gente trata de algo tão complexo e que a nossa ideia é que, de alguma forma, pessoas que têm esse tipo de dor crônica possam se sentir, em alguma medida, escutadas e compreendidas para a gente poder ir estudando mais e também trabalhando junto, né, com as outras áreas, não só da saúde, produzindo então algo que chegue na ponta. É muito importante, porque a fibromialgia até agora só era tratada com remédio forte, né? Esse monte de remédio e tal. Então, uma pesquisa que nem eles estão fazendo com esse tipo de tratamento alternativo pra gente é ótimo. Continuei a medicação, fiz o tratamento, estou fazendo ainda, participo da pesquisa, né? E sinto que deu uma melhorada boa. Então, eu acho que vale a pena, é um ótimo trabalho deles. E então, eu aconselho que continue, porque além de ser um tratamento alternativo que está funcionando, alcança a maioria das pessoas que não têm condições de pagar, né?